Vidas negras importam. Evocação da rosa, Abdias do Nascimento. Era uma vez uma rosa, que não era vegetal nem rosa mineral, carecia até de cor de rosa. Era uma gata formosa, negra, amarela e brancosa, irrequisivelmente caprichosa, vestida suave de pelo multicor, bichana terrivelmente amorosa dos laços dos seus encantos. Nenhum gato jamais se livrou pelos telhados, miava dengosa, suspirava a noite inteira, seduzindo namoradeira, toda a gataria ao luar da, da maravilhosa Franca. Certo dia, Rosa pariu uma ninhada de gatinhos, de várias cores, engraçadinhos. E os mais lindos eram pretinhos, mamavam de patinhas entrelaçadas, rolando de olhos cerrados, boquinhas rosadas, coladas, as rosadas tetas de rosa. Um desses momentos, um gatão assassino, pelo sujo, desbotado, miano feio, soltou o felino, matando o gatinho por todo lado. A mãe valente, briosa, socorre com o porrete na mão. Ajudei a defesa de Rosa, espordeando o estridente, perseguindo o ladrão. Ele fugiu esbaforido. Um gatinho levado nos dentes ou sangrado na agonia, Rosa fuzilava os olhos demente, miando planejamente a dor que lhe doía. No desafio, seu gemer se ouvia. Ó, doce carinhosa Rosa, era de cortar o coração, ver-te enlouquecida, recusar enfurecida aquela felina traição. Ali definhando, entristecida, até a completa inanição, rosa, cheirosa, macia, que ao morrer no jardim plantei, sobre a terra desapareceu, aos cuidados da minha pobre primavera, uma gata demente e morta, rosa, gata enternecida. Rosa flor floresceu. Foram ambas a única que a infância me deu. Evocação da rosa, Abdias do Nascimento. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento, Gerações. E esse programa de hoje eu ofereço para Cristiane Sobral, Débora M. de Andrade, Diogo Nog, Gabriel Messia, Ifé Rosa OADQ, Ivan Reis, Negro Du, Neide Lopes, Suede Fernandes, Tiago Pedroso e Vinícius Henrique. E aí eu tenho o prazer de conversar com Tayasmin Remate. Salve, Tayasmin, bem-vinda. Como está você? Muito obrigado pela sua presença. Oi, Plínio. Fico muito feliz com esse convite, com a oportunidade de estar aqui para conversarmos. Então, por gentileza, se apresente, por favor, conte pra gente. Bom, meu nome é Tayasmin Omat, eu sou escritora, né? Escrevo prosa, sobretudo, eventualmente poemas, e também sou psicanalista. Escrevi dois romances, um deles foi o primeiro, Vozes de Retratos Íntimos, foi semifinalista do Jabuti, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e ganhou o Prêmio Açorianos, que é um prêmio aqui do Sul, e o Arges, que também é um prêmio aqui local. Então, é assim, e como que apareceu, né? Como? Apareceu nunca aparece, peço desculpa, mas como surgiu, ou como se transformou em papel essa sua escrita, essa sua vontade? Acho que a maior parte dos escritores escrevem há muito tempo, né? Assim, a gente escreve muito antes de se lançar como escritor, né? A gente escreve. Uhum. Eu passei décadas sendo escritora de gaveta, desde a adolescência, assim, escrevendo muito para mim, na adolescência para algumas amigas também, mostrava para algumas amigas, mas sobretudo nessa satisfação íntima, digamos assim. E só quando eu estou ali em torno dos 40, 38, 40 anos, começo a fazer oficinas de escrita. E uma das primeiras oficinas que eu fiz foi de poesia com o Ronald Augusto. Vocês conhecem o Ronald, né? O Ronald é um poeta, Sim, sim, tivemos o prazer de recebê-lo aqui. legal.
O Ronald, ele então, um poeta muito reconhecido, né? Tem uma poesia muito reconhecida, e acredito por ele ser também um homem negro, né? Ele foi a pessoa que me provocou a questionar como a minha negritude aparecia nos meus textos. E ele também, acho que também não por acaso, foi a primeira pessoa ligada ao mundo literário que me reconheceu como escritora. Com certeza, e é um presente, né? É um, Ser reconhecido pelo Ronald é um presente mesmo. E essa formação sua, como que ela está nos escritos, né? Como você se é, apresentou? Não, assim, em primeiro lugar, eu dei escrita, né? A psico, eu sou formada em psicologia, sou psicanalista formada em psicologia. A psicologia veio depois, né? E eu diria que até, assim, a própria escrita, ela me sustentou psicologicamente antes que fosse possível para mim fazer uma terapia, uma análise, né? Hum, Então, ela também teve essa função, assim, e tem ainda, né, na minha vida, embora, claro, agora eu tenho mais acesso a tratamento do que eu tinha antigamente, né? E hoje em dia, e eu sempre digo assim, Pínio, para mim, esse ser psicólogo e ser escritora não tem exatamente separação, né? Isso hum, eu vivo de uma forma muito tudo junto, né? Mas, claro, quando vou falar em cada espaço, porque eu também falo, tem espaço que eu falo sobre psicanálise, né? Aí eu separo isso na minha fala, né? Separo mais na minha fala do que do modo como eu vivo. Mas acho que todos os meus romances são adaptados também pela psique, né? O Vozes de Retratos Íntimos ele é uma história ficcionalizada da minha família, que em grande parte vai surgir no divã. Né? Então, ela, inclusive, Plínio se passa, a maior parte da história se passa em São Paulo. Né? que legal. Digo isso, né, porque eu estou falando de Porto Alegre e o Plínio está em São Paulo. Né? E eu estava, então, eu sou minha mãe negra, né, meu pai branco, e eu mesma sou casada com um homem branco e já tinha noção que os meus filhos seriam mais claros que eu, e me dei conta de um modo muito doloroso até, né, que se eles não tivessem uma boa orientação racial, eles seriam culpados pelo racismo, e muito facilmente. Sim. E falando sobre isso no divã, meu analista disse assim, acho que tu tinha que te informar melhor, né? E eu peguei, sei lá, né, o que ele quis dizer com isso, né? Mas eu saí até meio chateada, porque ele só falou isso. E aquelas coisas que a gente sabe e não sabe que sabe, né? Eu fui para o computador, coloquei no Google todo o sobrenome do meu avô negro, né? Todo o nome completo do meu avô negro, e surgiram vários trabalhos na área de história que citam, mencionam ele, né? Porque ele foi um preso político na ditadura de Vargas, né? Ele era sindicalista da Light, né? Ele liderou greves, né, antes ali entre 1927 e 1930, né? Ele liderou greves na Light, encontrei também entrevistas de jornal, né? Ele falando sobre a greve, né? Dizendo quais eram as reivindicações, mas era o seguinte, né? Por que que isso não estava contando para mim como um valor, né? E acho que isso foi o que a análise me trouxe, né? Conseguir perceber o valor desse avô, né? E, consequentemente, da minha família negra.
É porque, por ele ter sido preso várias vezes, a família perdeu tudo que tinha. E aí as filhas, entre elas a minha mãe, foram colocadas no orfanato. Hum, Então, quando as instituições locais sempre atravessando a vida das famílias negras, né? E aí, quando a minha mãe falava deles, eu perguntava, né? E ela falava, ela dizia assim, ah, teu avô era um responsável. Ele se envolveu com política, a gente perdeu tudo, ele foi para o orfanato. Era isso que ela me falava. Só que ela também dizia que ele tinha se envolvido com política, né? Então, aí já tinha um dado que era interessante, que eu sabia, né? Ele escrevia discursos para políticos, né, da época. É, então, alguma parte minha já sabia que talvez houvesse algo a se resgatar ali, para além do que ele foi um irresponsável, né? E quando eu, então, resgato esse avô, eu fico super emocionada, eu imprimo parte do material, dou para minha mãe, para as minhas tias, né? Olha, está aqui o pai de vocês, né? E ali me vem, então, a ideia de escrever sobre essa história. Então, assim, surge no divã. uhum. E é bem interessante a gente pensar, a gente ver, a gente conquistar isso, porque essa primeira geração dos militantes, né, tem esse primeiro sofrimento, e ela sofreu, né, desculpe o termo, sofreu na pele, na situação de ser adotada. Então, tem essa visão do o homem que não cumpre, a pessoa que não cumpre, que ficava assim. Já a segunda geração, depois disso, vê, né, consegue trazer esse olhar maior, né? Esse olhar que é, né? Que não somos personagens planas, né? Somos personagens Sim, esféricas, né? E esse sim. livro foi de quando? Esse foi lançado em 2021. Bacana, que bacana. Hum, Depois, por favor, vamos lá dar os serviços para a gente poder encontrá-los, né? Comprar, porque é bem interessante esse olhar disso tudo. Por favor, sim. continue. E essa. Então, né? E ele, em algum momento, eu não conseguia escrever, porque era a primeira história racializada que eu ia escrever, e, e aí tinham negros e brancos nessa história, né? Eu tinha que mostrar esses marcadores, mas eu não conseguia descrever o corpo negro, que era o meu, Hum, né? Inclusive é o meu, né? Mas eu não sim. conseguia descrever. Né? Parecia que sempre estava muito perto do discurso racista. Qualquer coisa que eu escrevesse. Aí eu resolvi ir num sarau de poesia negra que tem aqui em Porto Alegre, que é bastante conhecido, que é o Sopapo Poético. E lá, escutando o modo como eles falam, então, da negritude, eu tive a ideia para o meu mestrado em psicanálise. Né? Então, não só eu consigo destravar e escrever o livro, como ainda eu tenho a ideia para a pesquisa de mestrado. Então, minha dissertação foi escrita junto com o romance. Né? Os dois Hum. foram escritos mais ou menos juntos. Então, isso não tem muita diferenciação. Né? Um está a serviço do outro, ou os dois estão juntos, convivem juntos, ou eu sou escritora e psicanalista ao mesmo tempo. Assim, né? Isso não tem tanta diferença assim, quanto falar sobre isso faz parecer. Passado, Desculpa, a gente tem esse hábito, eu quero fazer uma meia-culpa. A gente tem esse hábito de compartimentar, né? Ah, você é X e é aquilo. Você. Não, a gente é aquilo. Que é isso, essa história toda. Não, e eu peço até desculpa mesmo, porque. Né? O que esses olhares, é isso que talvez é mesmo. O que esses seus olhares contribuem na sua psicanálise, tá aí no mestrado, no seu nas suas escritas, né, nas suas conversas, quer dizer, e contribui nas suas andanças. Mas muito obrigado talvez mesmo. você escutar, é uma dúvida bem comum, assim, as pessoas perguntam, né? E eu não sei, é legal falar. Enfim. Legal, legal. Aí você tá nessa escrita, tá? O mestrado, como que foi o olhar?
dele, o O título. mestrado, quando eu vou no Sopa Poético, eu me dou conta de que os poetas, eles, quando leem seus poemas, eles têm ali um endereçamento. E aí a minha questão é o que aquele endereçamento revelava sobre essa sociedade fascista, né? Como era se subjetivar, né? Se tornar sujeito nessa sociedade fascista para pessoas negras. E, enfim, essa foi a questão que me guiou. Eu me baseei nos poemas do Sotaque Poético para fazer essa pesquisa, então eu não estava interpretando os poetas, né? As pessoas dos poetas, eu estava analisando os poemas. E foi uma delícia, né? Porque trabalhar com arte é delicioso. Acho que eu aproveitei bem. E aí ele andou bem assim, articulando o mestrado, articulou psicanálise, arte e política. Assim, foi realmente muito, muito gostoso. Isso que é interessante, isso é interessante. O seu avô tem outros netos, netas? Tem, né, é uma família pequena, assim, eu tive dois primos, um deles, bom, tem o meu irmão também, né, mas eles não se interessaram. Eles, ao contrário de mim, conheceram, né, o nosso avô. Eu sou a neta mais nova, né, não se interessaram, não, parte da família evangélica, então entram outros atravessamentos. Sim, sim. É, isso acontece. Beleza, tá aí, tá? A Yasmin tá nessa busca, tá nesse encontro, nessa literatura, e onde mais se tornou-se livros, contos para você? O meu primeiro livro, ele é um livro de contos, na verdade, foi dividido, que veio antes disso tudo, foi lançado em 2016, né? E são contos diversos, e eu lancei junto com um escritor negro também, que é poeta, né? Então, metade do livro ele escreveu poesia e eu, a outra metade escrevi contos. Foi um livro de pouca circulação, mas ele serviu para ser tipo um cartão de visitas, assim, me apresentar quando eu ainda não tinha bem esse lugar definido como escritora, né? Em 2019, ainda antes desse romance que eu comentei, eu escrevi uma pequena novela chamada Visite o Decorado. Visite o Decorado. É, é uma Hum, novela brincando com a ideia, é um suspense, né? Brincando com a ideia dos condomínios fechados. E então, uma família que vive compra a casa na planta, no condomínio fechado. Quando se muda, se dá conta que uma das câmeras de vigilância do condomínio fechado está justamente num poste em frente à casa deles, virado para a casa deles. Né? E aí se desenvolve a história, né, de toda a briga deles para que tire aquela câmera dali, que invade a privacidade deles, e ao mesmo tempo aquela coisa assim, meio kafkaniana, que quanto mais os labirintos da impossibilidade dessa mudança que a princípio parece uma coisa simples, né? Algo de direito deles, mas que cada vez se complica mais, cada vez também fica parecendo mais que aquilo é proposital, né? Esse livro eu lancei pela Figura de Linguagem, que era uma... Para ser franca, eu nem sei se essa editora ainda existe, e ela, de qualquer modo, ele já não tem mais o contrato com eles, né? Ele tem alguma e ele está esgotado, né? Então, mas tem alguma perspectiva de ser relançado talvez esse ano para uma outra editora. uhum. E depois, então, desse romance, esse que é premiado, né? Aí eu lancei o outro, que ele é o mais lido. O mais lido livro que eu tenho não é o romance,
premiado, é uma história de afrofuturismo que é uma chance de continuarmos assim. Hum, Então, ele é uma história que surge a partir do momento em que eu leio Kindred, da Octavia Butler, e fico com aquela noção que abre o livro, praticamente, do Octavia, e é de que uma pessoa negra não poderia viajar no tempo em qualquer direção, mesmo que a viagem no tempo fosse possível. uhum, E então, brincando um pouco com essa ideia, brincando com a linguagem também, que coloca no negro, na negrura, tudo que é assustador, né? Eu tento inverter e coloco no excesso de branquitude tudo que é assustador, né? Então, parte da história se passa no laboratório, né? E, e são duas meninas, digo ali, universitárias. Uma delas estudante de física, a outra de letras. E elas constroem uma máquina meio que na brincadeira, assim, no lugar no campus universitário, com material da universidade. E acaba funcionando sem querer a tal da máquina, e uma delas é lançada no futuro. E esse futuro é um futuro em disputa, né? Que é disputa, então, por um povo extremamente, que fizeram manipulação genética a ponto de serem extremamente brancos, e que vivem num ambiente extremamente branco, né? E que a manipulação genética meio que complicou os genes dele, e eles estão envelhecendo muito mais rápido do que o processo de vida esperado de um ser humano. E um outro povo que buscou. É porque, assim, os dois povos, essa ramificação surge de uma resposta que tentam dar às pandemias. Foi um livro escrito na pandemia, né? aham, Então, eles têm um povo, ele aposta na manipulação genética e o outro nas vacinas, né? Esse povo que aposta nas vacinas também aposta numa outra forma de ocupar o território. E isso eles vão buscar na ancestralidade, né? Nos povos indígenas, quilombolas, né? Então, nesse futuro distante, o nome dela é Paula, que a Paula vai, sem querer ela vai parar nesse laboratório, né? Mas depois ela descobre que tem este outro povo que se contrapõe a esse povo do laboratório. Então, o livro é muito assim, né? Pensar o que seria uma outra relação possível com o território, né? Também pensa assim que, porque a Paula é uma mulher do nosso tempo. Então, pensar que a gente que é preto, a gente fala muito em ancestralidade, né? Mas, no fim das contas, nós somos os ancestrais de alguém. opa, E, somos, né, somos, é. E o somos. que a gente faz com isso? Né? Assim, que É, planeta é esse que a gente vai deixar como legado? E é aí, pensar nesse tempo espiralar, né? Que eu sou ancestral, não é que eu vou é, ser, não é que eu fui, né? Eu até posso ter sido, mas eu sou ancestral agora porque nesse tempo espiralar. Desculpa interromper a aqui. ideia, a ideia exatamente é assim, a outra ideia era tentar pensar um pouco o que seria um tempo eixuístico, né? Que eu acho super difícil assim de pensar, a gente é tão treinado a pensar em um tempo linear, né? Que é difícil sair dessa lógica, e então foi também uma tentativa de trabalhar com essa ideia, né? E, enfim, aí a psicanálise entra, porque a Paula, ela faz essa viagem no tempo, e eu pensei assim, bom, uma pessoa que faz uma viagem no tempo e passa por tudo que ela passou não pode não ser afetada por isso, né? Então, o que seria alguém afetado por isso, né? Então, é uma personagem atormentada, né? Por tudo que viveu. Então, também um pouco poder caracterizar o que seria isso,
o que seria fazer o leitor sentir um pouco dessa angústia que ela sente, né? Fazer o leitor topar estar nesse lugar perdido, porque ela fica muito, ela volta para o presente, só que ela fica muito perdida entre o futuro e o presente, né? Ela fica muito desorientada, e eu queria que o leitor estivesse um pouco também, mas não muito, né? Porque senão perco o leitor, né? Então tem que estar um pouco desorientado. Então acho que nesse sentido ter esse conhecimento se ajuda também. Com certeza, com certeza. Isso é extremamente importante. Querida, eu vou pedir uma licença para você agora, para a gente também falar de outros ancestrais da gente, desse nosso momento, né? Griot, que é extremamente importante. E é isso, né? Que é aquele pedido que nós fazemos, né? Assine o canal, né? Assine o canal. Tem esse momento Griot que é para lá de importante nosso, e esse. Vamos falar de dois que são ancestrais: Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento, principalmente por esse mês de março, né? Comemoramos os aniversários deles, né? Os dois nasceram, como é falado, né? No mesmo ano de 1914 e também, né? No mesmo dia, 14 de março. Só que Abdias em Franca, que é aqui no estado de São Paulo, Carolina de Jesus, nascida em Sacramento, né, estado do Rio, né? E o Abdias, né, ele é um intelectual de formação na estratégia. A trajetória marcada pela compreensão de que o racismo no Brasil é um projeto de Estado. Carolina também é uma intelectual orgânica da vivência e da urgência, né? E isso é muito importante. Enquanto Abdias articulava os conceitos de panafricanismo e quilombismo, Carolina traduzia a sociologia da exclusão nos cadernos encontrados, nos cadernos feitos e nessa coleta. A obra-prima da Carolina, Quatro de Despejo, que não é a única, ela escreveu muito, né? Não é, é um tratado, é muita história, é muita história. E é literatura, né? E como a gente está falando dessa literatura que nasce dessa nossa história, que é pelos nossos olhos de escritoras e escritores que a gente transforma isso em história. Já Abdias, né? Ele escreve para denunciar, escreve para escancarar, que também Carolina escreve para escancarar, mas a Carolina é de uma maneira visceral, utilizando uma linguagem direta, poética, forte, mas muito direta. E aí é a gente lembrar, saber, né, que o impacto dessas duas literaturas, né, estamos aqui por conta deles, né, desses ancestrais que permanecem vivos, né? Toda vez que alguém, um jovem negro, entra numa universidade, sabe, anda, levanta, anda com olhar para frente, corpo erguido, coluna ereta. A gente está aqui graças a Abdias e Carolina. É esse que foi. E aí, por gentileza, deixe seus comentários, façam suas perguntas, façam suas observações. Tá, Yasmin, continue, por favor, querida. Então, tu falando da Carolina, eu estava pensando que a Carolina, quando ela faz lá, ela é catadora, né? Ou enquanto catadora, ela também é uma catadora dos traços da cultura, né? Ela cata, e o que eu acho muito interessante é que ela pega restos que ela encontra, inclusive de poemas, de livros, de música, e ela faz outra coisa, né? Ela faz a obra original dela. Sim, sim. Então, longe de querer me comparar, né? Assim, a minha trajetória é absolutamente diferente da Carolina, mas por vezes, primo, eu me sinto um pouco catadora também. Talvez todo escritor seja um pouco catador, né? Lógico, Que é, né? A somos. gente cata, né? A gente...
Com certeza, assim, histórias originais a gente não faz, a gente coleta, né? E tem o nosso olhar, tem a nossa forma de escrita, tem a nossa Exato. cadência, mas é uma coleta. Ah, eu inventei Uhum. história do nada? Não, 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 não. não tem. Não tem. E esse exemplo é bem interessante, essa sua figura, essa questão de sermos catadores, né? Sermos catadores. Uhum. Uma coisa que é importante sempre colocar sobre Carolina, principalmente para essa nova geração que está conhecendo muito mais, é assim: ela tinha um método, ela escrevia todo dia, ela lia todo dia, né? Então a escrita dela não é o ocaso, não saiu sem querer, não foi um meteoro. Ela queria ser escritora, ela tinha batalhado para ser isso. Como Abdias queria trabalhar com teatro sempre, trabalhar desde Franca, veio para trabalhar em São Paulo. Então o que mostram esses dois griots são como eles eram e são focados no que eles querem, focados nisso e com todas as coisas. A escolha da Carolina de ser catadora, pô, ela podia ser empregada doméstica, ela já tinha sido. Ela podia ser outra. Não, ela optou porque ela sabia o que ela queria, ela sabia, né? Ela sabia o que fez, como o Cristiano Sobral, acontecia muito com a Carolina, Cristiano Sobral fala no poema dela, ela deixou queimar o feijão, porque estava lendo. E era isso que a Carolina fazia, fez e nos faz, né? Então, esses griots são extremamente importantes para a gente, assim. Então, sim, né? E é isso, acho que é bem importante isso que tu diz, assim, nada vem por acaso, né? Se algo faz muito sentido na nossa vida, tem, a gente tem que dar algo em troca, né? Que no caso é a dedicação. E por um Sim. escritor ler é fundamental. Um escritor tem que ser, antes de tudo, um leitor. Não, ele é um leitor, tem que ser um leitor. No mínimo, com todo respeito a Yasmin, para copiar. No mínimo para você copiar gente boa, né? Histórias É boas. isso aí. No mínimo para Uhum. isso. Né? Mas você Uhum. coletar, você escrever, você fazer análise. E aquela análise assim, porque o que a gente precisa é de uma análise direta. O seu texto, não estou analisando, tá, Yasmin, não me interessa. É o seu texto, é o texto do Plínio, é o que ele passa para mim, porque o leitor também está lendo nesse eco, né? Ele tem um eco, né, nessa escrita. Então é essa análise nossa de que. E aí usar as técnicas, né? Subordinadas, Uhum. coordenadas, todas aquelas coisas. Mas é Uhum. importante a gente ter essa leitura atenta. E saber que você nunca Uhum. vai ter aquela. Ah, eu vou ler por ler. Não, a gente sempre tem uma Não. leitura, no mínimo, né? Para você copiar. É Ler isso, por cara. ler acabou, né? No momento que tu te torna escritor, acabou ler por ler. Isso não Não. existe mais. Com certeza, assim. E a gente tem aquelas críticas, a gente sabe que a gente gosta. E isso é bem interessante. A cada leitura tem o que você gosta e aquela busca do surpreender. Então, aí acabamos lendo mais. Vamos ler tá, Yasmin, vamos ler o Plínio, vamos ler Fulano, vamos ver que, né, quero essa surpresa. Sou surpreendido. Não fui surpreendido, mas foi muito bom, né? Então, isso é muito legal, muito importante para a gente, assim. É. Continue, querida, por favor. Né? Aí, depois deste, né, de uma chance de continuarmos assim, aí eu lancei um livro de poemas, né, que me era feito em censos. Mas aí, Plínio, foi assim, eu não me reconhecia muito como poeta, tá? Embora escrevesse poesia, ah, escrevesse poemas. E tem vários lugares do Brasil, em São Paulo eu sei que tem também, que é um coletivo, que é o coletivo Mulherio das Letras. Aqui em Porto Alegre, o Mulherio das Letras é super pulsante, assim, tem pessoas muito interessantes, escritoras muito interessantes, é um coletivo bastante implicado nas discussões políticas locais, nacionais, mundiais, né? E é um grupo assim grande de escritoras e muito acolhedor, né? E elas começaram a me dizer, porque eu levava os poemas para saraus, né?
E elas me disseram, né, tu tinha que publicar, tu tinha que publicar, tu tinha que publicar. E em algum momento isso virou uma vontade minha de publicar poema. E então, em 2024, em 2024 eu publiquei, então, livro de poemas, né? E ano passado aí eu publiquei um livro, mas de psicanálise, né? De psicanálise relacionando a questão racial. E eu acho que eu vou até falar sobre isso, né? Que eu acho tão interessante, assim. Não, você vai, eu iria perguntar, se você não, eu iria perguntar, porque é uma coisa que é necessário. Eu Sim, sendo escritor, sendo um homem negro, sendo uma, né, e tem esse olhar, eu preciso saber, porque essa questão do racismo tem nos adoecido, né? E desculpe o termo, mas só pôr fogo no racista não está sendo suficiente, né? sim, A sem gente dúvida. precisa mais do que pôr É, fogo, não só pôr fogo. isso. É. Eu tinha algumas ideias, né? Ah, uma das ideias que eu tinha, que eu tenho, né? O título do livro é Também Existem os Tambores. Também. É. Então, uma das ideias é que, por séculos, a população negra vem produzindo conhecimento, que é inclusive um conhecimento sobre a subjetividade, né? Sobre esse encontro entre culturas diferentes, sobre também questões de gênero, né? Os terreiros, em alguma medida, recebem pessoas trans, né? Ou na época, quando não se falava ainda em transgênero, travestis, né? E eu não acredito que nesses séculos todos não se tenha ali um saber constituído. Por várias vezes eu escutei pessoas negras dizerem que a primeira psicóloga da população negra é a Mãe de Santos. E então eu sempre e não só por isso, assim, parte Freud encontrou nos mitos gregos, né, elementos para falar de sua psicanálise. Bem, se eu olhar para os titãs, né, será que eu encontro alguma coisa também? Né? Com É, certeza. então, sim, eu estava adaptada por essas questões, adaptada também eu não vou me lembrar o sobrenome dela agora, mas é uma linguista negra chamada, o primeiro nome dela eu não lembro, Ana Lúcia, eu não vou me lembrar todo o nome dela, que ela então punha o termo reexistência, né? Então, porque assim, nem que fala assim, olha, botar fogo nos fascistas não tá resolvendo, né? Bem, uh, se a gente só resiste, né? A gente resistir é resistir a alguém, né? Se tu está resistindo a alguém, tu está girando em torno daquilo ou daquela pessoa, né? Então, mesmo tu indo contra, tu está sendo movimentado em função daquela pessoa, daquela situação, né? Então, a questão é onde é que a gente faz mais do que resistir? Onde é que a gente reexiste? Né? Onde é que a gente existe para além do racismo? E, novamente, então, eu volto para essas produções da cultura negra. E tem também as discussões dentro do próprio terreno da psicanálise, que enfim, hoje em dia temos alguns psicanalistas negros que têm projeção, inclusive, né? Que nem a Isildinha, né? A Isildinha Batista Nogueira, né? Entre outros, tem o resgate da obra também da Neuza Santos.
Então, bem, eu acho que tem várias coisas interessantes sendo escritas. Mas ainda a psicanálise ainda patina na noção da identidade, né? Que as nossas questões são questões de identidade e a psicanálise não se dedica a pensar a identidade. Isso por si só já tem questões, tá? Não é exata, isso surge quando o negro fala, né? Não é exatamente tanto assim. Mas identidade na psicanálise, Narciso, o mito de Narciso é uma chave, né, para se ler a questão da identidade. Quando eu estava no Sopapo Poético, eu percebia que o pessoal preto falava muito em seus poemas sobre identidade, né? Sobre identidade, agora eu me conheço, né? Enfim. E eu demorei muito para entender que não era o mito de Narciso que estava em questão. Mas demorei tanto, Clínio, que quando eu me dei conta, eu já tinha terminado o mestrado. Né? E aí, bom, né, no livro eu consegui colocar, né? O que estava em questão ali era um espelho, sim, mas não o de Narciso, mas o de Oxum. Então, quando o pessoal negro fala em identidade, está falando a partir da perspectiva de um povo que foi arrancado de seu território, que teve toda a sua trama simbólica rompida. Né? Quer dizer, perderam nome, perderam história, perderam lugar social, perderam idioma, tudo, né? Perderam tudo. Né? É, e o espelho, como todo mito, né? O espelho de Oxum tem muitas. Se pode falar dele de muitas perspectivas. Uma o recorte que eu faço é que ele, quando ele não fica assim, de frente, ele fica deslocado, né? Na diagonal, porque quando ela se olha no espelho, ela olha todos os que vieram antes dela, né? Então seria um jeito, essa identidade que a gente busca, na verdade, ela é uma recolocação nessa cadeia de transmissão simbólica, né? É a gente se recolocar nessa transmissão dessa ancestralidade. E isso para a gente é fundamental, né? Para mim, o meu tornar-se negra, embora, por exemplo, eu sempre soube negra, né? Até porque teve uma guerra racial quando os meus pais se casaram, né? A minha avó espanhola, né, odiou, né? E então, tanto que os meus pais vieram aqui para o sul. Então, para mim, a questão racial, eu me sabia negra, né? Filha de uma mulher negra, mas o que eu sabia de ser negra era de sofrimento, né? Era de sofrer, né? Era de, olha o racismo, olha o que me aconteceu quando eu estudei numa escola particular, olha como é que isso está na minha vida, né? Só quando eu encontro a figura do meu avô, a partir deste lugar de valor, eu me insiro numa outra perspectiva de ser negro. Então, esse espelho de Oxum, ele é um pouco isso que poderia não ser com meu avô. Uma outra forma que eu tenho de falar de minha ancestralidade nem é essa, né? Nem é só essa. É também o fato de que eu tenho que me encontrar gaúcha, sendo a única da minha família que nascia aqui no Rio Grande do Sul. Toda a minha família é paulista, né? Então, os meus pais, o meu irmão, avós, tios, primos, todo mundo paulista, eu fui a única que nasci aqui. Né? Bem, o que me faz pertencer a esse território, para mim sempre foi uma questão, né? E aí eu encontro Oliveira Silveira, que não tem nada a ver com a minha família, né? Sim, Eu sim. encontro, eu encontro a Maria Helena Vargas de Silveira, que é uma romancista daqui, né? Então é uma outra construção de ancestralidade, também faz parte do meu espelho de Oxum, né? Porque nesse espelho a gente não precisa encontrar família de sangue, né? A Não, gente precisa encontrar referências. com certeza, esse olhar é muito. E lembrarmos, né, também, porque isso vem de uma lembrança, que não fomos sequestrados das Áfricas porque éramos fortes.
fomos sequestrados porque a gente tinha tecnologia, porque a gente tinha inteligência, né? Ah, Porque a isso é gente tinha, fundamental. né? Então é isso. É óbvio o que você falou quando a gente lembra, mas que a gente acaba esquecendo. É óbvio que a gente tem essa tecnologia do pensar, né? As pirâmides não nasceram sozinhas, as universidades não nasceram sozinhas. E principalmente um olhar que havia desse povo africano, que tem também nos povos originários, mas nesses povos africanos, é assim os mais velhos da Terra, você respeita, tem aquele momento de encontro, né? Depois saem com histórias diferentes, com mais histórias, né? Não é uma questão de dominação, não é eu dominar a sua história, não, eu ter também a sua história. Então a gente Aham, tem isso tudo, a gente tem isso, uhum, e é relembrar, é muito mais, né? E é o mito do Oxum, é. muito, muito, muito brilhante, querida, brilhante mesmo. Isso que tu fala da tecnologia, eu até estava esquecendo, né? Esse meu livro de afrofuturismo, ele trabalha um pouco com essa ideia, né, da tecnologia não ser só fios, fios, transistores, né? Tecnologia também é como tu vai esse planeta, que tipo de relações humanas tu vai tecer, como são essas relações, baseadas em quê, fundadas em quê, por que isso é tecnologia também, né? Sim, isso é E real. aí eu trabalho com a ideia super conhecida entre nós negros, que é a sanpopa, né? Inclusive o nome da máquina delas de viagem no tempo é sanpopa. Ai, que ótimo. Então, isso é muito legal. Isso é. Querida, vou pedir uma outra licença para você, né? Para a gente estar muito interessante, importante. Vamos lá. Deixe seus comentários, assinem o canal, por gentileza. Nós falar dos griots também vamos falar dessa questão de livros, né? Nesse nosso momento da estante preta. E aí, o primeiro livro dessa Memória e Resistência, estudos sobre a questão sobre Carolina Maria de Jesus, da editora Paco Editorial, organização de Aline Alves Arruda, Yara Cristina Silva Barroca, Maria Inês Marreco, Luana Tolentino. Esse volume, ele reúne 15 ensaios que aprofundam uma reflexão. Foi publicado, não é, quando Carolina fez 100 anos, né, 100 anos do centenário da autora, mas que é muito importante, muito interessante de falar dessas dimensões de Carolina, né? Que como a Yasmin falou, ela não era uma catadora de papel que escrevia, era uma escritora que catava também papel, né? Então isso é bem interessante a gente falar. E esse livro aproximando também, nesses artigos, aproximando Carolina, Quadro de Despejo, como ela também influenciou várias outras escritoras do Brasil e fora dele, e também da importância dela fora daqui. Então tem umas aproximações. É um livro muito interessante, importante, principalmente nessa história que a gente estava comentando, que precisamos ler. Aí, dentro dessa ideia de precisamos ler, esse livro trouxe Sortilégio, Mistério Negro, essa peça do Abdias Nascimento, né? Que essa peça é de 1951 e é um marco da dramaturgia brasileira, inserida no projeto do TEM, que é um espaço falar. Esse texto dramático é ambientado em um terreiro de candomblé, e onde os conflitos acontecem. Emanuel, advogado negro casado com uma mulher branca, vive o dilema da negação das suas raízes africanas e a tentativa de embranquecimento. E esse texto trata isso muito bem, muito importante. Uh, Tem outras, também, vocês podem até encontrar várias encenações no YouTube, mas é importante ler o texto, que é uma outra questão, que uma prática que a gente precisa também ler é textos teatrais. Vale muito a pena a gente ler textos teatrais para a gente poder também entender toda essa questão da escrita e do conhecimento. Oi, por favor, assine o canal. E aí, Taismin, estamos aqui nos nossos momentos finais, né? Temos mais esse momento. Queria
conversar com você, ou saber de você, desse futuro do que a gente tem aqui para frente, ou desse presente afuturado, né? Esse futuro do presente, esse futuro do pretérito que a gente está vivendo. Como que tá para você? Como que é? Para onde vamos? Quem vem com a gente? Nossa, agora tu pergunta isso assim como se fosse qualquer coisa, né? Ai, eu não sei, sabe, Plínio, assim, acho que uma série de... Eu espero que a gente não perca os avanços que a gente conseguiu, né? Eu acho que nós temos a felicidade, a nossa geração, de ter, de estar nesse momento, de se formar aí uma intelectualidade negra, né? Muito maior numericamente, né? Porque a geração ali da Lélia Gonzalez, Oliveira Silveira, Beatriz Nascimento, já era uma intelectualidade negra muito consistente, né? Mas eram poucos, né? E com esse trabalho que eles plantaram lá atrás, que é das cotas, né, que depois é aprovado, né, mas que já era uma batalha dessa geração, né? Então agora a gente está neste momento aí em que a gente, como escritor negro, a gente também encontra um público negro, né, que nos lê, né? Não que a gente não queira ser lidos por brancos, né? Porque, inclusive, muitas pessoas brancas leem, inclusive, né? Mas a gente tem também esse compromisso de estar escrevendo temas que importam para o nosso povo. E encontramos leitores para acolher essa escrita, né? Mas isso, falo como escritora, falo como psicanalista, mas falo também como pessoa. Me lembro até hoje, quando estava a discussão das cotas, um colega dizendo assim, um colega de trabalho, né, porque eu era funcionária pública, e ele disse, não, porque a criança negra, ela precisa de um médico negro agora, não é para daqui a 30, 40 anos, ela precisa agora de um médico negro, um arquiteto negro, uma professora negra, não importa, né? Então, assim, é, essa diversidade, que os lugares que os negros ocupam na sociedade se multipliquem, é a minha grande esperança para o país. Isso importa a possibilidade de vivermos e vivendo e aceitando as diferenças que temos, sem que elas determinem estratificações sociais, sem que elas determinem uma diferença entre o dominador e o subjugado, né? Mas que a gente seja capaz de vivermos uns com os outros em diferenças, né? Assumindo as nossas diferenças, é o que eu espero que se estenda e se amplifique, porque o mundo é complexo e a gente não pode viver ele como se ele fosse chato, né? Uhum, Achatado, né? Uma com perspectiva de certeza. achatamento. E eu espero isso para o futuro. Só que a gente vê isso em risco o tempo todo, né? A gente vê isso em risco na perspectiva local, a gente vê isso em risco dramático na perspectiva mundial, né? O que foi o genocídio do ali que fizeram com o povo agora, Do né? Irã? Não, agora tem mais essa Ah, guerra do é. Irã, né? Mas antes disso, com os palestinos, né? O Ah, genocídio com palestinos, os sim, sim. palestinos, né? Então, assim, tem o mundo está numa perspectiva muito de recrudescimento, então, de uma visão imperialista, né? Do racismo, né? Porque não deixam de ser guerras raciais, sim, Sim, né? sim, sim, sim. E isso é o lado que me deixa menos esperançosa, né? Mas é isso, assim, espero que a gente não perca o que conseguimos.
E principalmente nós fomos uma geração que vimos um caminho, não um caminho dourado, mas vimos abrir esse caminho tá ali, viemos, veio, tá, e de repente embranqueceu tudo pela frente, assim, de uma forma dantesca. Vamos lá. Querida, vamos lá nesse momento final, né, dessa sugestão do que a gente revê aqui no canal, relembrando que eu ofereci essa conversa para lá de importante para Cristiane Sobral, Débora, Débora, Luana, Suede, Tiago, vários e vários outros, Neide Lopes, Suede Fernandes, Ivan e Fé, Rosa Oadeke, Tiago Pedroso e Vinícius Henrique. E principalmente Vinícius Henrique, esse menino potente nessa escrita, ele teve aqui, a gente conversou muito, ele declamou e contou muitas outras coisas. E é isso. Querida, eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo de você estar aí, estar conversando com a gente, estar dando esse aprendizado, esse olhar, né? Agradeço mesmo. Muito obrigado, querido. Muito obrigada, Pio. Agradeço a ti, agradeço a quem estiver nos assistindo, né? Adorei a conversa. Muito obrigado. Até.